Fala pessoal, Lucas Amaral aqui mais uma vez e hoje eu vou tentar estabelecer uma relação entre a inteligência artificial, os buscadores ou mecanismos de busca, se você preferir, e o marketing de conteúdo, né? A gente tem uma clara conexão entre os buscadores e o marketing de conteúdo, porque afinal, boa parte do conteúdo produzido tem como foco ser indicado, né, ser listado nesses buscadores para gerar tráfego para sites. E aí, quando entra esse terceiro player, a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial ela é ampla, tá? Ela atua em vários campos. Então ela já existe nos buscadores, mas de uma forma diferente do que a gente vai estar falando aqui, tá? A gente está falando aqui de linguagem natural, né? É, naquela que ele realiza uma compilação e traz as informações para você de uma maneira entendível para o usuário final, tá bom? A gente vai estar falando desse tipo de inteligência artificial. E eu vou estar falando aqui também porque que eu acho que esse é um momento crucial para quem trabalha com marketing de conteúdo e SEO, tá? Porque essa nova metodologia ela tem relação direta com ambos esses campos de pesquisa, beleza? É por isso que eu acho que essa é a maior revolução em termos de comunicação que a gente está vivendo desde a invenção da internet. Vamos lá, tá? Mais um probleminha aqui. Vamos falar desse programinha aqui que vem fazendo grande sucesso na internet ultimamente, né? O GPT-3, que é uma das muitas tecnologias de inteligência artificial, mas essa aqui abriu as portas para que a gente adentrasse e pudesse testá-la. E ela é extremamente eficiente, tá, gente? E é claro, o que a gente está falando aqui não é somente para hoje, né? A gente está falando de algo que se desenvolve e aprende sozinha, né? É o machine learning. Então, daqui a alguns anos, né, como vocês vão ver alguns dados aqui, em 2026 fala-se que isso vai predominar na internet já. É, como estará essa tecnologia que aprende sozinha e vai acelerando a sua curva de aprendizado ainda mais, né? Então, a gente está falando disso agora. Pode ser que o GPT-3, por exemplo, não seja capaz de produzir como um ser humano, mas a gente está falando para daqui a 4 anos ele estar produzindo praticamente igual ao ponto de eu ou você não conseguirmos diferenciar se aquele texto foi produzido por um robô ou não. O GPT-3 você pode testar, está em open source, você pode só colocar o GPT-3 aí no Google, você vai ter acesso a essa ferramenta, e aí você pode mandar ele criar histórias, você pode conversar com o chat, né? Tem o chat do GPT-3 também, e você vai ver o quanto essa ferramenta ela é incrível e o quanto ela proporciona uma outra experiência de busca, como eu já falei em um dos vídeos aqui do canal, você pode ver aí na nossa lista, tá bom? Então, né, aqui a gente tem uma informação da Europol, tá, gente? Que é a agência policial da União Europeia, tá? É uma agência de inteligência, certo? Então aqui a gente não está falando de uma empresa de marketing, de instituto de pesquisa, a gente está falando da inteligência da polícia, tá? Ou seja, muito provavelmente esse dado aqui é baseado em fontes bem fortes, né? Afinal de contas, são eles quem vigiam o cyberterrorismo, e outras ah, violações criminais dentro do mundo cibernético, tá bom? Além, é claro, das outras tarefas que eles fazem também. Então, aqui eles estimam que 90% do conteúdo online pode ser sinteticamente gerado em 2026. Então, nós estamos falando aqui de 4 anos para que 90% do conteúdo seja gerado sinteticamente. Você imagine que a maior parte do conteúdo que a gente tem hoje, né, provavelmente aí números bem superiores a 90%, são gerados por pessoas. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que provavelmente até 2026 o tamanho das informações que existem na web, né, o tamanho desse banco de dados de informações, ele vai provavelmente dobrar ou aumentar, né? Mais do que isso. Então você pensa, né? O tanto de conteúdo que já tem, você tem bilhões e bilhões de páginas na internet, né? Isso vai aumentar, vai dobrar e vai continuar crescendo exponencialmente, ou seja, a curva, né, ela só vai subindo de velocidade. Então vocês imaginam aonde isso vai parar, né? Quanto conteúdo será criado daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Porque ele só vai acelerando, criando mais e cada vez mais rápido.
Então ele dá uma explicação aqui do que é a mídia sintética, né? É toda mídia gerada exclusivamente por inteligência artificial ou manipulada utilizando inteligência artificial. Que, como vocês vão ver, a gente pode também atuar como um retocador dessas inteligências artificiais, né? Ela cria para a gente um texto, a gente vai lá fazer algumas alterações e tudo mais. Bom, vamos falar aqui do funcionamento dos mecanismos de buscas, né? Ah, vou ser bem breve, tá? Falar uma historinha aqui. Assim que surgiu a internet, começaram a surgir as páginas da internet. Então, imagine que a internet é como uma grande biblioteca, né? Você tem ali, e a cada nova página que você cria, você está colocando um livro ali na sua biblioteca, certo? Acontece que em dado momento ela ficou grande demais e aí você não tem como identificar, né? Na biblioteca a gente teria bibliotecária para te ajudar lá, né, com as etiquetas e tudo mais. É exatamente isso que o mecanismo de busca faz. Ele auxilia que você identifique aonde estão as informações que você deseja, correto? Através do que a mesma coisa que a bibliotecária faria de etiquetas, que são as palavras-chave em SEO. Então, lá no começo, né, você poderia inserir a palavra-chave ali algumas vezes no seu texto e já ranquear ali, porque o mecanismo de busca ele ia observar o código que está na etiqueta, correto? E listar a sua página. Acontece que as páginas começaram a crescer desenfreadamente, né, número de páginas. Então, você precisa dar importâncias diferentes, né, dar valores diferentes, utilizar critérios, né, para que uma seja mais importante que a outra. E aí foram criados os fatores de ranqueamento. Você tem aí mais de 200, né? Especula-se que seja aí. Eu já vi pessoas falando que são mais de 500. A gente não sabe exatamente, porque o Google não passa para a gente a fórmula. Não me referi aqui ao Google, tá, gente? Mas vocês entendam como qualquer mecanismo de busca, beleza? Então, o Google é uma ferramenta que serve ao usuário, tá bom? E com isso eu quero dizer que o Google não liga para o seu negócio, tá? Ah, o Google é uma ferramenta, tá, gente? Que é claro, ele quer gerar tráfego para as suas próprias páginas, porque afinal é a maior fonte de geração de renda deles. Os anúncios que estão ali localizados, beleza? O Google Ads, tá? É a maior fonte de receita dessa empresa e de qualquer outro mecanismo de busca que você tente procurar por aí, tá bom? Porque afinal de contas é assim que funciona. Ele precisa ser subsidiado. Como ele vai pagar as suas contas do Google? É por meio da geração de receita assim, tá? Agora, a busca orgânica, né, quando você vai ali na busca, que tem lá os pagos, que são os anúncios, né, e vão ter os orgânicos. Quanto à busca orgânica, ele quer trazer o melhor resultado, correto? Então, a ideia do Google, a gente entender aqui, né, que a ideia do Google é beneficiar o usuário, que ele encontre a informação que ele procura, certo? E aí vem as metodologias de conteúdo inbound, que observando que esses eram os canais com maior potencial de geração de tráfego na internet, né, começaram a criaram metodologias para se aproveitar do mecanismo de busca. Concorda? Então, assim, você cria um blog post, né, para você atrair um visitante para o seu site, para que a partir dali, ou ele se inscreva no newsletter, ou ele compre diretamente no seu site, ou ele ah, baixe um e-book. Você espera que ele realize alguma ação, entre em contato com a marca, ou você quer apenas que ele conheça a sua marca, certo? Então você tem ali tudo isso que é colocado dentro da metodologia inbound e a forma de entrar, de adentrar na metodologia inbound é por meio do conteúdo, por meio do SEO. Então, quando você tem essas páginas atraindo pessoas, é um método criado pelos profissionais de marketing para se adaptar ao mecanismo de busca. O mecanismo de busca não criou isso pensando nas empresas, pensando nas marcas, tá bom? Então, como eu disse, os dispositivos são criados pelo marketing para se aproveitar do principal gerador de tráfego na web. Afinal, é onde as pessoas mais procuram e ao ser listado ali você consegue atrair pessoas para o seu site. É claro que gerar tráfego por si só não é uma métrica interessante muitas vezes, né? Depende também do objetivo. Mas a geração de tráfego abre oportunidades para você convertê-los em leads, convertê-los em clientes e etc. Como vocês já sabem aí devido às nossas aulas, né?
Então, a relação entre conteúdo e SEO é o quê? Quando você cria conteúdo, em boa parte das vezes, né, mais ali no topo do funil, você está querendo atrair pessoas para o seu site por meio dos mecanismos de buscas. E é aí que entra essa vírgula. O Google não liga para o seu negócio. Mas o que, Lucas? Você deve estar se perguntando. Bom, o Google quer trazer a melhor resposta para o usuário, certo? E isso é o motivo pelo qual a produção de conteúdo é fomentada, porque as empresas estão criando conteúdo justamente para atrair esses usuários aos quais o Google quer auxiliar. E aí, gente, vamos supor que a gente para de criar conteúdo. Aonde o Google vai buscar essas fontes? Como o Google vai responder às dúvidas de seus clientes se se não há ninguém respondendo-as, correto? O Google não consegue criar. Já o GPT-3, a inteligência artificial, cria esse tipo de conteúdo. Ele faz tudo o que o mecanismo faz, só que melhor. E é claro, né, gente? Está falando aqui não da morte dos mecanismos de buscas, mas a incorporação das metodologias de inteligência artificial no, nesses mecanismos. E aí, a gente para e pensa, o que faz essa inteligência artificial, né? Bom, o Google, ele vai pegar e vai te mostrar as melhores páginas de resultado para o que ele entende como a sua intenção de busca, correto? Uma ferramenta de inteligência artificial como o GPT-3, ele vai varrer a internet do mesmo jeito que o Google faz, armazenar informações que estão disponibilizadas nessas páginas. O que ele faz melhor é simplesmente sintetizar o conteúdo presente em todas essas páginas e te trazer uma resposta mais simples, mais direta. Você não precisa ficar procurando pelo conteúdo dentro da página do blog, por exemplo. Você pode fazer perguntas muito mais específicas. Ele segue uma linha de raciocínio, ou seja, um follow-up, né? E se você faz uma pergunta relacionada a um computador e na sequência você pergunta quanto custa, ele vai associar já a primeira pergunta relacionada ao computador. Então, gente, na minha opinião, se representa realmente o futuro das buscas, né? É uma ferramenta simplesmente mais personalizável, né? Uma ferramenta que ela responde melhor e de maneira mais customizada. E aí eu te pergunto, se a ferramenta é capaz de produzir conteúdos melhores e mais customizados, né, que respondem de maneira mais simples, melhor, mais direta, por que as empresas construiriam conteúdo? Então, como é que vai ser daqui para frente? Todo o conteúdo na internet em algum momento será sintético? Então, ou a gente não vai precisar mais construir conteúdo? Olha, é, isso acabaria, por exemplo, com o marketing de conteúdo, né? Aliás, com o marketing de conteúdo focado em SEO, né? Por quê? Porque na ferramenta, por exemplo, ela faz esse compilado, então em vez dela te enviar para a página do blog, né, como o Google faz, ela faz esse compilado e te dá a resposta completa baseado em informações disponíveis em milhões de páginas da internet. Então ela faz um compilado e traz uma resposta ali em um parágrafo, dois parágrafos, de um resumo que vai estar presente ali em 10 mil páginas, vamos supor. E ela consegue te entregar isso com palavras diferentes. Você pode pedir para ela explicar para um leigo, você pode pedir para ela explicar para uma criança, você pode pedir para ela explicar em outro idioma. E tudo isso ela faz com uma precisão impressionante já hoje. Imagine o que será essa tecnologia no futuro. Então eu te pergunto, como as marcas vão fazer para utilizar-se disso para levar pessoas para o próprio blog delas? Eu não sei como isso vai acontecer, né? Afinal de contas, se a própria ferramenta já está te dando a resposta e não está levando ela para a página do seu blog, qual seria o interesse das pessoas, das empresas em criar conteúdo? E é aí que a gente entra no dilema, né? No nosso problema. A EA, desculpa, gente. A inteligência artificial responde melhor às dúvidas do usuário, ela cria sozinha conteúdo para o web, mas ela precisa de conteúdo artesanal para se alimentar, né? Então, até hoje a gente tem uma base de dados, uma base de páginas criadas muito grande, mas será que ela vai se alimentar para sempre dessa base já criada? Porque já que em algum momento, né, provavelmente ela vai poder fazer tudo que a gente faz de uma maneira melhor.
Então, por que uma empresa investiria em conteúdo se não é para atrair visitantes para o seu site? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Eu também não sei como vai se dar essa revolução, essa mudança, tá? Mas o fato é que a inteligência artificial já está presente entre nós, já existem empresas que utilizam a inteligência artificial. ah, Já testei algumas ferramentas, algumas são muito mais precisas que outras, mas a gente precisa se perguntar o que será do futuro do marketing de conteúdo e também do SEO, já que essas buscas elas são realizadas de uma outra maneira, né? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Fica aí a dúvida, né? Talvez eu tenha falado alguma bobagem aqui, eu sou apenas um iniciante nessa matéria, tá, gente? Se tiver alguém aí que saiba mais informações, que tenha uma opinião, por favor, compartilhe com a gente, compartilhe com a comunidade. Esses são estudos que eu estou fazendo aqui de boa vontade para tentar entender qual será o futuro desse nosso, né? Afinal de contas, isso aí é o nosso ganha-pão, né? A gente que trabalha com SEO, com conteúdo, com marketing, como isso acontecerá, tá? E vale lembrar que a inteligência artificial também age em diversos outros campos, como a programação, ela é capaz de criar infográficos, no design ela cria imagens, tá? Em um nível muito interessante já hoje. Pensemos em 2026, pensemos em 2030, o que será desse mercado, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia.